Então, nesse primeiro momento, quem tiver aí lápis e papel pode ir anotando algumas explicações, apesar de que depois eu vou enviar uma síntese do nosso curso aqui para que vocês possam trabalhar, ler e refrescar a memória do nosso trabalho. É uma coisa que eu gosto muito, eu na minha vida em educação, como coordenadora, professora, eu acho que sempre você ter uma tarefa, ter um material para você refrescar a sua memória ajuda na fixação do conteúdo. É assim que a gente aprende. Mas eu vou destacar alguns pontos que depois vocês terão nesse material, tá? Nesse primeiro momento, se você quiser anotar, eu diria assim, haja por si e não como reflexo das pessoas. Haja por si e não como reflexo das pessoas. Na verdade, para mim, ao longo desse tempo, eu aprendi o seguinte: para que você realmente consiga agir por si e não ser um reflexo do que os outros acham, pensam ou querem que você acredite, você tem que ter o mínimo de autoconhecimento. Se você não tiver esse autoconhecimento, você vai ser uma sombra, às vezes de si mesmo, às vezes dos outros. Ou você vai ser um farol que ilumina as outras pessoas e não que ilumina você. Porque o autoconhecimento faz com que a gente vá, aos poucos, tomando ciência de quem a gente é, do que a gente pretende, de quais são os nossos gostos, nossos prazeres, nossos desejos, nossos propósitos, nossos sonhos e também de quais são as nossas limitações, o que a gente tem dificuldade, o que a gente precisa de repente para conseguir chegar num objetivo, para conseguir alcançar um sonho. Se você não tem um mínimo de autoconhecimento, você vai ter dificuldade em usar essas ferramentas. Então eu diria assim, um mínimo de autoconhecimento. Um mínimo de autoconhecimento é o necessário para que você consiga agir por si e não como reflexo dos outros. Esse é o primeiro passo para qualquer coisa que você queira fazer. Por isso que aos poucos a gente vai vendo que as pessoas vão se perdendo diante dos outros, porque elas não têm esse encontro de si mesmo, né? De si mesmas, né? Elas não se veem, elas não se olham, elas têm essa dificuldade de estar sabendo direitinho quem elas são. Então, gente, eu tenho que dizer que é muito fácil você cair na do outro e acaba sendo mesmo esse reflexo, esse espelho que você não gostaria de ser. Um outro ponto que eu considero muito importante, que eu trouxe aqui para nossa discussão, é confundir-se com o outro é se perder no outro e é abandonar você. Então muitas pessoas acabam se confundindo com a outra pessoa, seja ela assim uma mulher, uma esposa, marido, um companheiro, um amigo muito assim próximo, um irmão, uma irmã. Você acaba entrando naquele processo simbiótico até de ficar se confundindo. O que o outro acha, você acaba achando, acredita no que. Isso tende no tempo a te trazer mais frustração do que benefício, porque você vai colhendo, vai pegando o que os outros estão fazendo ou falando para você sem filtro. Pessoal, imagine que você tem que peneirar aí uma sopa de legumes, tem que peneirar um suco, né, para deixar um pouco mais palatável, e não usa o filtro, ou usa o filtro com um buraco enorme, quer dizer, a peneira é inexistente. Então eu pararia para dizer para você o seguinte: você peneira o que os outros dizem ou você já colhe para você como se fosse uma coisa boa, porque é um amigo bom, é um irmão, enfim. Não estou questionando aqui os laços, eu estou questionando o que a pessoa diz. É bom para você o que ela fala? Ou de repente aquilo vai ser bom para ela? E não necessariamente todo mundo que faça isso, que faz isso, ele pode estar agindo de má fé. Às vezes a pessoa tem boa fé, acredita mesmo que aquilo vai ser bom para você, mas será que é o outro uma medida para você? Será que o outro é o seu filtro? Então, se você não
pôr a cabeça no lugar e parar para pensar, pô, fulano me disse isso, tá, me disse isso, mas será que ele mesmo faria isso que ele falou? Ou será que ele me disse porque ele acha que para mim fica bem isso? Ou para ele fica bom ele dizer isso? Então o filtro, gente, é essencial para qualquer relação. Até para as mais amorosas, porque às vezes amorosamente a pessoa pode dizer algo que seja ruim para você. Entende? É algo para você realmente parar para pensar. É algo realmente para você questionar até que ponto eu estou dando muito valor para o que os outros falam e estou renegando as minhas crenças. Eu vejo que tem pessoas que pegam às vezes o que um amigo diz e assume aquilo para si, como se aquilo realmente fosse a essência do que é melhor, né? O que é melhor, o amigo fala assim, poxa, não, mas eu acredito que você deve ir atrás desse emprego, deve ir atrás desse cara, eu acho que você tem força para isso, você tem condições. Não, eu acho que você tem que largar tudo mesmo e vai atrás, vai em busca. E eu percebo que quando essas pessoas dizem isso, e muitas vezes é o que eu estou te dizendo, não diz por mal, elas acabam dando respostas prontas. Se você parar para pensar, uma pessoa que lhe deu um conselho semelhante, ela também faria isso com ela mesma? Ela iria atrás? Ela iria em busca do seu sonho? Ou ela te deu uma resposta blasé, assim? Ela deu uma resposta para você, mas não seria uma resposta para ela? Até que ponto você acha que as pessoas que falam o que falam se comprometem com o que estão dizendo? Ou elas estão dizendo aquilo para você ouvir? Eu canso de ouvir clientes e pessoas dizendo que fez até o que o outro sugeriu, mas depois achou uma baita contradição, porque quando a mesma situação aconteceu com essa pessoa, ela não fez aquilo que ela orientou, que ela aconselhou. Vocês já pararam para pensar que às vezes as pessoas têm umas respostas para os outros e umas respostas para elas? É engraçado, mas acontece. A mesma situação que ela orienta uma pessoa não serve para ela. Ela mesma, se tiver que fazer, faria tudo diferente. E aí a gente vai com aquela fome cega de comer aquilo que a pessoa está dando, aquele alimento que ela acredita que seja bom. A gente vai com essa ansiedade, com esse desejo, com essa falta de discernimento e acaba, por assim dizer, digerindo mal, comendo mal, passando mal depois, com aquilo que engoliu. Tem gente que realmente, sabia, passa mal do estômago, passa com dor de cabeça, não se sente bem, porque acabou digerindo mal o que o outro falou, mas acreditando que teria que fazer aquilo, porque, mas ele gosta de mim, não falaria por mal. A questão aqui não é o outro, gente. A questão aqui é você. Qual foi o filtro que você fez? Por que você não parou para pensar antes de fazer? Por que a pessoa tem que ser a sua bússola? Por que ela não pode ser só uma referência?